Acho que está gravando. Esse capítulo do livro, primeiro eu vou apresentar o livro novamente, né, Refrigeração Industrial. Os autores são Stoker e Jabardo, mas todo mundo conhece como Stoker, né, como a gente fala o Shapiro lá na termodinâmica. Na refrigeração industrial, esse livro aqui é chamado de Stoker. Na Biblioteca Física nós temos a segunda edição, mas infelizmente na virtual eu não encontrei. Vou fazer uma busca de novo, né? Mas eu não encontrei. Eu vou tentar fazer um scanner aqui, até fiquei de fazer isso na aula passada, mas eu não consegui um local para fazer, uma vez que a minha impressora aqui não está me ajudando muito bem. Mas eu vou tentar escanear todo esse capítulo 3 e disponibilizar para vocês. O que fala o capítulo 3? Em algumas instalações industriais de refrigeração, especificamente refrigeração por compressão de vapor, que é a que a gente viu até agora, né? Com o avanço dos trabalhos, vocês vão perceber em alguns vídeos, e a gente vai compartilhar esses vídeos entre vocês, que eu posso ter refrigeração por compressão e posso ter refrigeração por absorção. A grande diferença da compressão e absorção é o consumo de energia. Eu tendo a refrigeração por compressão de vapor, que é a que nós estudamos até agora, que são as máquinas residenciais que nós temos aí, geladeiras, ar-condicionado e demais equipamentos que a gente conhece no cotidiano, né, de uso residencial. A compressão ela é mais eficaz na recirculação do fluido, em contrapartida ela tem um consumo energético maior. Energia elétrica o consumo é um pouquinho mais alto. A absorção, eu consigo tirar o compressor e substituir ele por uma bomba e demais componentes para fazer o ciclo termodinâmico de uma forma muito similar ao ciclo de compressão. Então, com a absorção, eu tenho um consumo de energia elétrica menor, mas eu preciso de uma energia adicional no sistema, que muitas vezes é vapor, ou algumas vezes é energia solar. Enfim, eu tenho que ter uma segunda fonte. Então, a mágica da termodinâmica, eu já comentei isso em sala, quando a gente comparou Rankine com Brayton, por exemplo, né, eu preciso ter uma central termoelétrica. Eu vou utilizar central termoelétrica a vapor ou a gás? Qual que é a melhor? E essa é uma das maravilhas da engenharia, né? Quase em todos os casos não existe o melhor. Existe o mais adequado para aquela realidade, né? Então, qual equipamento é melhor? A máquina de absorção ou a máquina de compressão a vapor? Existe a máquina mais adequada para aquela realidade. O uso comum das residências por máquina de compressão, ciclo de refrigeração da geladeira, do ar-condicionado, é em função da indústria e em função da indisponibilidade de tecnologia para ter a segunda fonte. Eu conseguiria botar uma geladeira de absorção na minha casa, montar um sistema de bomba, etc., e ter a adição dessa energia por energia solar? Provavelmente é possível. Agora, eu tenho isso em escala comercial e eu tenho viabilidade comercial para produzir isso em escala e distribuir? Essa é a dificuldade. Então, às vezes, fica um pouco caro para fazer isso numa escala residencial. Então, você vê a absorção, na maioria das vezes, em escala industrial. Certo? A gente não chegou a falar dessas duas tecnologias, mas eu fiz esse recorte todo, porque quando fala em sistemas de múltiplos estágios de pressão, que é o capítulo 3 desse livro, o nosso foco está no sistema de compressão de vapor. Então, a absorção não está entrando aqui. A absorção seria um conteúdo à parte para evoluir nos sistemas de absorção variados, mas não é ementa do nosso curso. Se alguém for trabalhar com mestrado, doutorado, né, alguma linha de pesquisa mais aprofundada em refrigeração, provavelmente vai ver as variações do sistema de absorção. A absorção por si só, nem o ciclo básico a gente não tem na ementa do curso. Eu sempre coloco isso como uma informação, né, como a gente está fazendo agora, um comparativozinho básico do que é um sistema e do que é o outro, e deixo como trabalho, que vai ficar como fonte de pesquisa. Acho que tem 2 temas, de 2 grupos, ou 3 temas, se não me engano, para pesquisar a absorção. E aí, se tiver dúvida também, eu posso ajudar nesse sentido, né? Manda para mim por e-mail, ou então aqui na aula a gente tira para tirar dúvida, enfim. Mas entendendo agora, né, fechando o raciocínio, que o sistema de múltiplos estágios de pressão, ele só é aplicado no ciclo de compressão de vapor, que é o ciclo que a gente viu que tem evaporador, que tem compressor, que tem condensador
e que tem dispositivo de expansão, que são os 4 componentes básicos aí para funcionar, como tem na geladeira convencional, no ar-condicionado convencional. Entendendo isso, por que esse ciclo com 4 componentes, algumas vezes eu preciso ter outros componentes nele, ter os múltiplos estágios de pressão. E aí a literatura, logo no início do capítulo 3, aí, em 3.1... Aí foi na Drug Farm também não tinha. Só que lá na cirurgia, sabe? Tá no áudio de alguém, acho que é do Matheus. Aí a mulher... Acho que eu consegui tirar o áudio dele. Enfim, vamos voltar. Lá no capítulo 3, logo em 3.1, ele justifica por que usar. Então, existem instalações industriais onde eu tenho uma diferença muito grande na temperatura de evaporação para a temperatura de condensação. Essa diferença de temperatura, por ser muito alta, ela promove um excesso de vapor no sistema. Esse excesso de vapor no sistema, eu chamo tecnicamente de flash, porque esse processo da diferença da temperatura ou da diferença da pressão também muito grande, a forma como ele é feito abrupto, ele faz com que a mudança de fase seja também abrupta, né? Então, esse fenômeno de flash, né, de flasheamento, ele tem esse apelido nos Estados Unidos e parte da Europa, e foi trazido para o Brasil ao pé da letra, né? Não tem uma tradução para o flash aí. Então, é em função da diferença da temperatura de condensação pela evaporação ser muito alta, ou a diferença de pressão ser muito alta, eu posso ter excesso de vapor na entrada do meu compressor e eu preciso dividir esse excesso. Eu não conseguiria mandar toda essa carga de vapor aí para o compressor. Então, para aliviar essa carga, eu distribuo parte do vapor. Parte do vapor vai direto para o compressor e outra parte vai para um tanque, que a literatura chama de tanque de remoção de gás flash, que a gente pode ver aqui, ó, no diagramazinho, tá vendo? Eu vou escanear isso para vocês, vou tentar fazer isso numa máquina profissional e tentar o socorro de alguém. E aí a gente explica ponto por ponto do ciclo, certo? A diferença de temperatura que a literatura traz para que ocorra o gás flash é em torno de 50 a 80 graus o evaporador para o condensador. Então, se eu tenho uma evaporação acontecendo por volta de -5 e tem uma condensação, né, na parte onde está rejeitando o calor, acontecendo por volta de 70, vamos pensar assim, positivo, e eu estou falando de graus Celsius, né? Muito provavelmente, no sistema, no meu compressor, eu teria uma sobrecarga de vapor. Eu teria essa vaporização em excesso, né? E o sistema não ia conseguir dar conta de trabalhar de forma termodinâmica adequada. E aí eu preciso projetar o sistema para suportar essa diferença e esse flasheamento. Entra em ação o ciclo de remoção de gás flash, que é esse ciclo que eu já mostrei aqui, ó, e que obedece esse diagrama aqui, ó. Certo? Nós vamos trabalhar os pontos aí também, tá? Falar o que é ponto 1, ponto 2, ponto 3 e etc. Beleza? Então, a primeira introdução de sistemas de múltiplos estágios de pressão é que quando eu tenho essa questão de diferença de temperatura ou pressão muito grande entre a evaporação e a condensação, eu posso ter um excesso de gás, que é esse processo gás flash, e eu preciso projetar, ainda enquanto eu estou pensando como projeto da máquina, eu preciso criar mecanismos para evitar esse excesso e não comprometer meu equipamento. Então, o ciclo de remoção de gás flash, ele foi um ciclo pensado para trabalhar com máquinas industriais pesadas, onde tem essa diferença muito grande de pressão e temperatura e que se possibilite uma eficiência adequada para a máquina, né, trabalhar dentro desses limites. Uma máquina comum, só com os 4 componentes, no papel talvez você conseguiria trabalhar com ela, calcular, achar o copy, etc. Na prática, ela provavelmente não funcionaria, porque o compressor ia trabalhar sobrecarregado. Beleza? Nós não vamos falar disso só agora. Não se assustem, tá? Mas a ideia central deu para entender? Se puder manifestar um a um aí, ó, na ordem tá Alexia, César, George, Jean, Matheus, Pedro, Renan e Renato. Deu para entender? Vocês estão ok aí?
Ok. Ok? Tranquilo. Tranquilo? César? George? Ok por aqui. Jean? Matheus? Aqui tá tranquilo. Tranquilo? George, tudo George? bom. Pedro, tudo Tudo certo? certo por enquanto. Beleza. Renan? Tudo certo. Renato acho que chegou depois, né? Não sei se pegou a explicação toda, mas eu tô gravando, tá? Eu peguei o finalzinho aí, mas acho que deu para entender um pouco. Deu para entender um pouquinho? Márcio também chegou depois, eu acho. Conseguiu entender, Márcio? Beleza? Ó, aí vamos passar para todos os resfriamentos que tem de múltiplos estágios, né? Se a gente seguir aqui no livro, a gente chega no capítulo 3.3, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu enquadrar aqui. Tá vendo? Novamente, é múltiplos estágios de compressão. Quando fala múltiplo estágio de compressão, eu não sei se eu deixei isso claro, o que eu falei ter a compressão dividida. Significa compressão dividida literalmente o que eu estou falando, tá? É dois compressores. Em alguns casos, até mais de dois. Mas nós não vamos evoluir para mais de dois, não. Então, quando eu falo em dividir a compressão, é eu ter parte do gás indo para um compressor de baixa pressão e parte do gás indo para um compressor de alta pressão. Quando a gente calcula isso, que aí é a parte mais interessante, a gente vai tentar evoluir aí devagarzinho, a gente consegue ver que mesmo trabalhando com dois compressores, eu tenho um consumo, uma potência de compressão menor do que se eu tivesse com um compressor. Entende a importância da remoção do gás flash? Então, se eu pegar um ciclo termodinâmico comum e eu conseguisse operar com ele com um compressor só, a carga de compressão que esse compressor seria exigido, o que ele ia consumir de potência elétrica, é muito maior do que se eu dividir em dois compressores. Então, você pode ter a falsa impressão, analisando o ciclo no primeiro momento, que ter dois compressores tem um consumo maior. E aí, como eu já disse, é falsa impressão. Porque você consegue comprovar depois que quando eu faço essa divisão e removo parte do gás, divido um pouquinho num compressor e divido um pouquinho em outro, a potência de compressão cai, consequentemente o consumo de energia elétrica cai, consequentemente o COP sobe. Beleza? Também deu para dar uma clareada aí no raciocínio? Alguém se manifeste aí, por gentileza. Vamos eleger a Alexa de porta-voz aí. Repete aí, por favor. Quando você pratica, porque assim, eu falei do motivo, né? Então o motivo tenho diferença de temperatura e diferença de pressão, ou de temperatura ou de pressão. Eu posso ter as duas diferenças, ou posso ter uma e posso ter outra. Ok? Se eu tiver uma diferença de temperatura entre condensação e evaporação muito grande, eu posso ter excesso de gás. Se eu tiver uma diferença de pressão, de condensação e de evaporação muito grande, eu posso ter excesso de gás. Se eu tiver esses dois casados, com certeza eu vou ter excesso de gás. Então, o motivo de eu usar o múltiplo estágio é porque eu tenho excesso de gás, isso é um problema para mim. O primeiro entendimento é esse. Aí, quando eu falo assim, para dividir o gás, eu não posso sobrecarregar o meu compressor, então, para dividir o gás, eu trabalho com um tanque para remover parte desse gás, e aí eu distribuo em dois compressores. Então, parte do gás vai para um compressor de baixa pressão e outra parte vai para um compressor de alta pressão. O que eu quero dizer é que você, analisando de uma forma leiga, você pode falar assim, putz, eu tinha um compressor. Se nesse um compressor eu consumia 10 kW de potência, eu tendo dois, eu não vou consumir mais? Pode ser um raciocínio assim, simplista no início, né? Quando você calcula o ciclo, eu pego um ciclo comum, com essa diferença de temperatura ilustrada, ou com essa diferença de pressão, e aplico os 4 componentes. Aí eu vou calcular a relação de consumo, o quanto o compressor consome. Eu vou chegar no valor lá de 50 kW. Aí eu pego esse mesmo ciclo e modelo ele num sistema de remoção de gás flash, que agora passa a ser um ciclo de múltiplos estágios. Ele tem 2 compressores. Então, se um compressor consumia 50, você pode pensar assim, agora botou 2 compressores, vai consumir 60. Mas na prática o que acontece é uma queda.
Esse é o raciocínio importante. Na prática, quando eu divido gás um pouquinho para um compressor, gás um pouquinho para outro compressor, o consumo cai. Então, se no ciclo, onde eu ia operar com uma compressão única, está 50, a tendência do outro é baixar para 45, 40. E isso impacta numa redução de consumo de energia elétrica para o seu sistema e, consequentemente, no aumento da eficiência, uma vez que ele vai produzir a mesma carga frigorífica do que o outro. Beleza? Agora foi. Ok? De novo, nós vamos falar desse assunto mais vezes, tá, gente? E eu vou deixar disponibilizado o material também para dar uma lida, né? Essa não é a única aula para a gente discutir sobre isso, não. Não se assustem ainda. Tá cedo. Tá cedo para assustar ainda. Certo? Então, esse é o primeiro modelo de sistema de compressão em múltiplos estágios. Remoção de gás flash. Ok? Aí, na sequência do livro, na página 49, a aluna nova chegando. Na página 49, ele trata do resfriamento intermediário em compressão de duplo estágio. Esse aqui, ó. Beleza? Pode levar. No caso da compressão em múltiplos estágios, o que a gente precisa ficar atento é a redução de trabalho, a redução do consumo de potência do compressor, em função de eu ter um resfriamento após o primeiro estágio de compressão. O motivo de existir isso é muito similar à explicação do primeiro ciclo, mas está mais focado em pressão. Quando eu tenho um ciclo termodinâmico, uma máquina de refrigeração, operando sobre um ciclo termodinâmico, e tem uma diferença de pressão muito grande entre a pressão de evaporação e a pressão de condensação, se eu tentar fazer isso numa compressão única, eu posso superaquecer em excesso o vapor na saída do compressor, e isso me causa um problemaço para condensar esse vapor, uma vez que o processo é cíclico. E mais, pode me causar também problemas mecânicos ao compressor, porque a temperatura interna dele de trabalho, ela tem um certo controle em relação ao lubrificante que o compressor opera. Então, se eu tenho uma diferença de pressão muito grande na compressão, eu preciso dividir isso. Então, esse segundo ciclo ele está mais focado na pressão do que a temperatura. Quando eu tenho que trabalhar com compressor e uma diferença de pressão muito grande, é vantajoso eu dividir em 2 estágios e reduzir a temperatura após a saída do primeiro estágio, que é o que esse gráfico aqui mostra. Ó. Talvez é difícil ilustrar aqui, mas pensa que se fosse uma compressão direta desse ponto onde eu estou marcando com o dedo até o ponto final, fosse uma linha reta. Concorda que se fosse uma reta aqui direta, se não tivesse essa curvinha para cá, né? Se não fosse uma inclinação direta e não tivesse essa reta aqui, né? Se fosse de 1 até 4 direto, sem passar pelo 1, 2, 3, 4, se fosse de 1 até 4, a área sobre o gráfico aqui, ó, a área aqui embaixo, ela seria maior, concorda? Quando eu faço 1, 2, 3, 4, eu reduzo essa área. Se eu estou reduzindo essa área, eu estou reduzindo o trabalho de compressão. Porque, não sei se perceberam, o diagrama é pressão, volume. E lembra do conceito de trabalho? Integral de PDV. Certo? Então, termodinamicamente falando, quando eu divido os estágios da compressão e permito um resfriamento intermediário, eu consigo reduzir o volume específico para a entrada do segundo compressor e, com isso, eu reduzo o trabalho dele. Se eu vou reduzir o trabalho de compressão, eu vou reduzir o consumo. Então, eu reduzo a energia elétrica, certo? Isso aqui é um processo similar a quem conhece um pouquinho de automóveis aí, do intercooler. Alguém já ouviu falar? Não sei se foi a Chevrolet, mas tem alguns caminhonetes. Na verdade, a grande maioria dos caminhonetes no Brasil hoje utilizam intercooler, né? O sistema é turbo interculado. Então, ele tem 2 estágios no turbo, né? E entre um estágio e outro, ele passa por um resfriamento para reduzir o volume específico e permitir uma compressão mais eficaz, que tenha menor consumo. Beleza? O raciocínio também deu para entender? Porta-voz aí, Alexia. Pra mim tá de boa. Deu?
Ah, o Renato agora acho que pegou essa explicação toda aí, né, Renato? Conseguiu? Sim, deu para entender. Deu, O né? exemplo ficou bem fácil de entender. O exemplo Nós da... vamos deixar o material lá para vocês, né? E nós vamos fazer um exercício em relação a isso ainda, tá? Como eu disse, nesse primeiro momento agora é importante entender os conceitos e para que serve cada ciclo. Então, falamos primeiro da remoção de gás flash, agora falamos do intermediário com compressão em duplo estágio, e se eu não me engano tem mais um, mas eu acho que o livro não trata dele aqui, se não tratar a gente nem passa por ele, porque eu confesso que é uma situação parecida com a que eu falei para vocês do ciclo de reaquecimento no Rankine. Eu nunca vi nenhuma máquina operar com esse terceiro ciclo, e não tem. Aqui no estoque não tem. Então, é uma notícia boa para nós. Vamos ficar só com esse aí, tá? Vamos ficar com o ciclo de remoção de gás flash, foi o primeiro que eu falei, e vamos ficar com resfriamento intermediário em compressão de duplo estágio. Beleza? Vamos tentar analisar o desenho do ciclo agora, eu vou mostrar para vocês, e a gente tenta entender como é que isso funciona. Deixa eu achar um desenho mais didático aqui. Eu acho que esse tá bom. Só ver se ele é do remoção de gás flash. É. Tá. Eu vou deixar esse exemplo resolvido lá também, tá? Podem acompanhar pelo diagrama aqui embaixo, tá vendo? É um exemplo resolvido e a gente não vai entrar em detalhes de números agora, assim, ficar calculando entalpia e tal, que está meio cedo para isso ainda. Mas só para ilustrar o que eu falei da diferença de temperatura, que é o principal provocador do gás flash, a pressão também pode, mas o principal provocador é a diferença de temperatura. No evaporador, que é aqui embaixo, ó, processo de 5 até 1, depois no diagrama eu vou mostrar isso novamente, tá? O fluxograma lá. Ele está operando com a temperatura de menos 30. Lá em cima, no condensador, ele está operando com a temperatura de 35, positivo. Então, menos 30 para 0, mais o 35, é um spread aí, uma diferença de temperatura de 65, concorda? Então, como a literatura já menciona, se eu tiver uma diferença de 50 a 80, possivelmente eu terei remoção de gás flash. Aí é importante primeiro, porque às vezes vocês ficam tentando associar isso na prática. Como é que eu, engenheiro, vou me dar conta disso lá na área, né? Provavelmente vocês terão essa máquina já na mão. Vocês vão ter a máquina pronta, né? Eu não tenho que projetar isso. Mas quando eu uso essa informação para tomar alguma decisão, se eu for montar uma máquina em algum prédio, seja ele residencial ou comercial, né? Residencial de grande porte, algum hospital, etc., e o catálogo dessa máquina disser que ela tem que operar com a diferença de temperatura próxima a isso, é um cuidado que você tem que ter. Vale a pena correr o risco de ter uma temperatura próxima, e existe, né, máquinas que operam com temperatura próxima dessa diferença, em compressão única, ou é melhor investir um pouquinho mais numa compressão em duplo estágio e conseguir ter essa segurança e ter essa redução no consumo do compressor. Entende? Então a decisão é mais assim, no sentido do que é mais viável para aquela aplicação, né? Você muito raramente vai trabalhar no dimensionamento dessa máquina, a não ser que seja contratado por uma empresa que trabalha com tecnologia nesse sentido. Então, enquanto engenheiro de montagem, a decisão é mais no sentido da viabilidade técnica, né, da aplicação. A gente não passa por dimensionar isso, não. Mas vamos seguir aqui. Então, aqui a gente viu que tem a diferença de temperatura, né, necessária para se pensar no gás flash. Ela sai de menos 30 e vai a 35. Então, dá uma diferença de 65. Tá. Em função disso, eu preciso trabalhar com esse ciclo aqui, ó. Se eu operar com essa diferença de temperatura com ciclo comum, provavelmente eu terei problemas na minha compressão. O excesso de gás flash aí vai ser um problema para mim. Então, como esse ciclo funciona? Ó, primeiro, o ponto 1, mencionado aqui, ó, vamos achar aqui, ó, é a entrada do compressor, que a gente pode chamar compressor de baixa pressão, né, ou compressor inicial, compressor 1. A saída dele, que é o ponto 2, ela encontra com a saída do segundo compressor, que é o ponto 7. Certo? Então, o fluido passa pelo evaporador,
no estado de 5 até 1. Essa parte aqui do fluido, ela segue a linha para ser direcionada ao condensador. Quando aqui encontra o fluido que veio do excesso desse tanque. Por isso o nome é remoção de gás flash. Quando sai aqui do condensador, cadê a direção? Sai aqui do condensador o líquido saturado e passa pela válvula. É nesse momento que eu tenho um excesso de vaporização. E aí eu preciso de controlar esse excesso dentro de um tanque. O que esse tanque faz? Ele divide parte do fluido para outra válvula de expansão, aqui embaixo, e vai para o evaporador. E a parte que flasheou esse excesso de vapor, ele sai por cima do tanque e vai para o compressor auxiliar. Então, aqui nesse ponto, na saída do compressor auxiliar, esse gás que passou pelo evaporador e, consequentemente, pelo primeiro compressor, se encontra com esse e fecha o ciclo. De fato, é um entendimento um pouquinho complexo, né? Nós vamos precisar voltar algumas vezes aí. Mas o tanque de gás flash é esse cidadão aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Então, fazendo um resumo, ó, eu tenho a evaporação. Aí, da evaporação, eu comprimo o gás que passou pelo evaporador, a parcela de gás que passou pelo evaporador. Esse gás se junta com o gás que veio comprimido do compressor de cima. Esse fluido todo é condensado. O que sai do condensador é direcionado para o tanque, através de uma válvula controladora de nível. Nesse tanque acontece o processo de flash, o excesso de gás. O excesso é direcionado para o compressor superior e o que condensou passa pelo dispositivo de expansão, que está aqui como 4 e 5, e segue para o evaporador para fechar o ciclo, certo? Então, assim, primeiro ponto importante, o tanque de gás flash é que faz a separação. O excesso vem para cá e o restante do líquido condensado vem para cá. Ok? Aqui, novamente, ele muda a fase, né? E entra aqui no estado de mistura. Primeiro ponto importante é isso, então. Esse tanque tem um papel de separar. Por isso, o tanque é chamado de separador de gás flash. Tanque de remoção de gás flash. Segundo ponto importante. Sistemas de múltiplos estágios de compressão. Um compressor, dois compressor. E aí o ponto crucial, que eu falei lá atrás. Quando eu vejo dois compressor, pode dar a impressão que consome mais. Na prática, consome menos. Esse exercício resolvido aqui até mostra isso. Eu vou escanear para vocês lá para que vocês possam entender. Esse ciclo aqui também eu vou deixar escaneado e na próxima aula, inclusive, a gente já volta falando sobre isso, né? Vamos falar sobre o ciclo ponto a ponto e aí vocês podem imprimir, talvez, ou abrir a tela em paralelo aí e trabalhar isso. Tá dando aqui para mim que tá faltando menos de 1 minuto. Se cair, a gente volta aqui, tá? Que nós vamos fazer uma explicação sobre o outro também. Beleza? Alguém confirma para mim aí, se me ouviu. Acho que o Renato está me ouvindo. Beleza. Beleza? Deve cair dentro de uns 10 segundos agora. Mas aí a gente volta e eu vou fazer a mesma explicação para o outro ciclo. Ok? Lembrando que nós não precisamos entender tudo hoje, né? Vamos evoluir com essa matéria ainda. Como se a gente estivesse em sala presencial, né? Falar algumas vezes sobre isso. Ok? Eu acho que é melhor a gente interromper e abrir outro link, porque ficar esperando aqui está menos de 1 minuto, menos de 1 minuto. E nunca Professor, essa parte que é separada na válvula ali, do tanque, nós vamos ter que calcular a porcentagem que vai para